Depois de uns meses, Boruto continuava intrigado com o Karma, mas isso não o impediu de continuar em mais missões. Ele disse que Konohamaru queria ver o Boruto no edifício do Hokage. O sensei o encaminhou para uma missão, mas dessa vez sozinho, e iria proteger Tento Madoka pelos próximos dias. Inicialmente, ele mostrou alguns ninjutsus pro garoto, que fez questão de exibir a coleção de cartas Shinobi que tinha. Inclusive, o protagonista reparou que Tento possuía a única carta rara, inclusive que faltava para a coleção dele ficar completa. Com isso, Tento ofereceu a carta para Boruto, mas em troca gostaria que o Boruto o ensinasse ninjutsu. Acordo feito. E ele demonstrou como fazia um Shuriken Jutsu, mas Tento rapidamente se desencorajou por não poder nem jogar uma Shuriken corretamente, e assim o garotinho explicou que gostaria de se tornar um ninja para que o pai pudesse notá-lo. Dessa maneira, o Genin contou que já tinha feito diversas coisas para impressionar Naruto, mas reforçou que a maioria delas não pode ser comprada. Em seguida, continuou incentivando o menino a trabalhar nisso. Um tempo depois, deu certo. Tento aprimorou a técnica até acertar o alvo. Orgulhoso de si mesmo pelo sucesso, Boruto incentivou a manter a prática para encontrar seu próprio caminho. Mais tarde, o Boruto deu a Tento o cartão do 7º Hokage que estava faltando para a coleção dele. Depois que os 3 dias de guarda-costas passaram, Tento perguntou se poderia visitá-lo novamente e Uzumaki concordou, afinal eles agora eram amigos. Mais tarde, o time 7 ficou maravilhado ao receber a primeira missão Ranking B, sendo considerada uma das mais altas do mundo ninja. Enquanto se preparava para a missão, Boruto percebeu que o cartão comercial ultra raro que desejava estava dentro do bolso dele e decidiu devolvê-lo para Tento. Ao chegar no quarto do garoto, ele ouviu que Tento havia sido sequestrado pelos bandidos de Mujina e ficou decidido a salvar o novo amigo. Inclusive pediu para que Sarada avisasse ao restante da equipe que não poderia embarcar na missão com eles, pois precisava resolver um problema pessoal. Rapidamente o garoto encontrou Tento, e antes que tivesse o cérebro comido por Shoshoshi, na tentativa de derrotar o inimigo com Rasengan, o Karma foi se espalhando pelo corpo do protagonista, ao ponto de fazê-lo ficar paralisado. Nesse exato momento, o oponente ficou assustado e com receio de que Boruto fizesse parte de uma certa organização. Mesmo que o Boruto insistisse que não fazia parte de tal coisa, Shoshoshi retomou o ataque e foi nocauteado por Mitsuki e Sarada. Percebendo que os companheiros de equipe haviam abandonado a missão de Ranking B para ajudá-lo, Boruto pediu desculpas quando a marca recuou para a palma da mão e a dor passou. Mais tarde, o time 7 foi repreendido por Konohamaru, pois eles abandonaram a missão inicial, e o sensei também disse que os puniria por isso. Além disso, quando Tento se preparou para deixar a vila, Boruto lhe devolveu o cartão raro, insistindo que ele deveria conseguir uma para si. Ao longo do tempo, Boruto ficou bastante paciente com Karma e também com a Kara, uma organização perigosa que havia descoberto recentemente. Percebendo que o aluno não estava bem, Sasuke se aproximou e o aconselhou a usar uma luva para manter a marca escondida e não chamar atenção o tempo todo. Mais tarde, o time 7 ficou encarregado de trabalhar com Mujino para encontrar Anato, um desaparecido pesquisador do País dos Vales. Depois de conhecer a esposa do homem e saber sobre a grande empresa médica da vila, eles foram capazes de descobrir a última localização conhecida da equipe dele. Lá, eles foram interceptados por Victor e os guardas-costas dele, que também procuravam por Anato. Juntando esforços, o time 7 encontrou o homem cujo corpo foi alterado para um estado maleável, que os atacou sem pensar. Incapaz de contê-lo, os homens de Victor o subjugaram. Como a missão estava tecnicamente concluída, todos voltaram para Konoha. No caminho, Mitsuki adoeceu e o corpo dele começou a adquirir as mesmas características do pesquisador. Com isso, Mujina levou até Yubina, que constatou que durante a luta contra Anato, o filho de Orochimaru foi infectado de Hashirama. Em seguida, a médica informou a eles que o boato de que o mercado negro do País do Silêncio estava vendendo as células. Ao deixarem Mitsuki se recuperando, os Shinobi decidiram se infiltrar na Vila da Cortina para saber mais informações e descobrir como encontrar tal item. Chegando lá, eles souberam que um trabalhador da empresa de Victor veio semanas atrás com a célula de Hashirama antes de desaparecer de repente. Também ouviram rumores de que um homem estava na área com conexões com a célula do Hashirama. Além disso, descobriram que um Nukenin chamado Kirase tinha afinidade com ninjutsu médico. Sendo assim, Boruto o conteve e Konohamaru se disfarçou dele. Junto com Boruto, que estava sendo o assistente dele, foram encontrados com um mordomo que havia se infectado também, como um teste para ver as habilidades de Kirase. Depois que o homem entrou em colapso, Konohamaru relutantemente usou os anticorpos que Yubina adquiriu de Mitsuki para curá-lo. Enganado, ele revelou ser o mordomo de Sakuya. Ela desejava usar as células de Hashirama em si mesma, sob a ilusão equivocada de que isso a deixaria viver para sempre e ainda mais, restaurando a juventude e beleza anterior. Porém, ao encontrar os aposentos de Sakuya, descobriu que a mulher havia sido assassinada. Um grupo de ninjas revelou ter roubado a cela, incriminando Boruto pela morte dela, enquanto eles se retiravam do castelo.
castelo. Quando Boruto e Konohamaru se juntaram a Sarada e Mujino, todos da cidade começaram a caçá-los, na esperança de obter uma recompensa pela captura do Boruto. Ao serem encurralados, eles foram ajudados por um menino chamado Katara, que os conduziu através de uma rede clandestina que as crianças da cidade usavam para si mesmas. Na base, o time 7 encontrou Mitsuki, que já estava totalmente recuperado. Além disso, os anticorpos dele ajudaram a curar uma menina chamada Kona, que o retribuiu ao levá-lo na cidade. Inclusive, foi a rede infantil que encontrou rapidamente os assassinos. Uma vez fora das fronteiras do país, o trio foi atrás dos alvos, mas foram atacados por ninjas de Kumo, que seriam Omoi, Kakui e Marui, que acreditavam que os Genin estavam envolvidos com a morte de Sakuya e com o roubo das células de Hashirama, e decidiram interrogá-los. Porém, Konohamaru e Mujino retornaram rapidamente e esclareceram a situação. Após se entenderem, os grupos resolveram trabalhar juntos e ir atrás dos verdadeiros culpados. No caminho, eles foram interceptados por Jipa. Sendo assim, os shinobi de Kumo decidiram enfrentá-lo enquanto o time 7 seguia em frente junto com Mujino. No caminho, eles encontraram um dos ladrões chamado Hyuga, que estava determinado a completar a missão de entregar a célula do Hashirama para as terras dele. Com isso, acabou usando uma técnica de auto-sacrifício, no qual todos ficaram presos dentro de uma barreira com um demônio. Enquanto Boruto tentava derrotar a criatura, Konohamaru e Mujino se esforçaram para quebrar a barreira, mas as tentativas foram em vão. Por isso, eles decidiram mudar de tática, e deu certo. Mujino conteve o inimigo, deixando que absorvesse o chakra dele por tempo suficiente, até que o Boruto, ao lado do sensei, destruísse o demônio com o Rasengan. Logo depois, Mujino precisou se recuperar, o que não demorou muito, e a equipe voltou a rastrear os bandidos. Não demorou muito para que encontrassem o restante, mas foram enganados por Hyuga, que também lançou uma técnica de auto-sacrifício que produziu uma lama de restrição para pegá-los. Enquanto eram arrastados pelo subsolo, Boruto tentou argumentar com o adversário, dizendo que era para ele não se sacrificar tão imprudentemente. Hyuga, entretanto, rejeitou o apelo e, vendo que o Boruto como um pirralho mimado de um grande país, enquanto a terra de Reis estava empobrecida. Mas algo inusitado acabou acontecendo. Omoi chegou claramente surrado ao local, de repente, alegando que Jipa havia matado os aliados dele e que estava a caminho da terra de Reis com célula do Hashirama. Preocupado com o irmão, Hyuga cancelou a técnica e saiu correndo. Embora Omoi não pudesse se juntar aos novos aliados, ele os avisou que Jipa era aparentemente imune a todas as formas de ataque. Todos seguiram Hyuga, que encontrou Asaka, o irmão mais velho. No começo, precisou convencer de que era ele mesmo e depois avisou sobre a nova ameaça que estava a caminho. Mas antes que pudesse acontecer qualquer tipo de trégua, Jipa chegou e rapidamente derrubou todos os ladrões. Furioso com a situação, Boruto decidiu atacar o inimigo com uma kunai, mas o homem não sofreu qualquer tipo de dor ou ferimento. Em seguida, o vilão explicou que é capaz de manipular todo o carbono que está ao redor dele, inclusive no próprio corpo, para assim se tornar invulnerável. Um tempo depois, Victor chegou, revelando ser aliado de Jipa, sendo os dois membros da Kara. Com isso, Victor resolveu separar os ninjas mais velhos dos dois mais novos, que tiveram que enfrentar Jipa, por conta da barragem implacável de projéteis de carbono e o corpo impermeável do inimigo. Boruto foi rapidamente dominado. Chegou a lançar um Rasengan em uma espécie de tudo ou nada, mas não deu certo. Depois, ele e Sarada foram nocauteados e coube a Mitsuki resolver a situação. E assim, vemos o filho do Orochimaru usar o modo sábio para salvar os amigos e escapar. Me diz, gostou do vídeo? Saiba que um like e um comentário me ajuda muito. Assim o vídeo chega em muito mais pessoas. Então deixa um comentário falando o que achou deste vídeo. Se gostou, saiba que é um trecho de um resumo completo de Boruto. Então se quer assistir esse resumo completo com todos os detalhes, todos os momentos e toda a história de Boruto e de seus amigos, clica no vídeo que está passando na tela. Na real, esse vídeo que tá na tela é o vídeo que eu mais me dediquei a fazer. Deu muito trabalho, mas você vai entender que valeu a pena. Te espero lá.